Vai lá. Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida, com participações especiais, esse que vocês Joaquim? viram na abertura, nosso querido Joquinha. Joaquim brincando de telefoninho. Alô? Oh, já coloca o microfone para ele e vamos que vamos, tá ligado? Nosso Daqui a pouco vai virar estagiário aqui do aqueles Ironias. microfone externo aqui já para todo mundo participar junto. Esse que vos fala, Gelson Souza, do Instagram, Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, @jmaradona. E aí, Joãozinho, como é que você tá? Estamos chegando aí já praticamente no meio do mês de agosto. Agosto passou num tapa. Demora, passou voando, porém não sem trazer bons ventos e boas notícias para a gente, hein, cara? Exatamente, veio com tudo, estamos muito felizes. Mas o agosto ele fez assim, cara, até agora, até o dia 13, mas a gente sabe que o problema do agosto são os últimos 5 dias. Os últimos 5 dias de agosto parece que é 3 meses e meio, né? Aquela sensação de peso sem feriado nenhum, que a gente tá mal acostumado, Sim. né? Mas estamos bem, cara, estamos bem aí. Rumo à primeira provinha do ano, vou me inscrever numa provinha agora em outubro, né? Para assustar o corpo, que tá mal acostumado. É de bom tom. Né, não, ver se ele lembra o que é suar um pouco, né? Por causas esportivas e não por criança no colo. Mas estamos bem, cara. Estamos felizes, né, cara? Essa semana a gente tá feliz, né não? Pô, cara, e se você não viu, está errado. Está utilizando a internet errada. Cast News, que é um dos principais portais de podcast do Brasil, lançou um estudo no início de agosto, onde ele fez uma lista de top 10 de podcasts de esporte, tanto na plataforma do Spotify como do Apple Podcast. E o futebol dominou de ponta a ponta a lista do Spotify e na lista da Apple Podcast, o único podcast de esporte que não foi futebol foi quem, Joãozinho? Nosso gloriosíssimo, tá ligado? Tamo aí, né? Começamos agora, né? Começamos agora já com tudo. Tamo aí. Quem diz, né, que 300 episódios não te dá uma quase surpresa. 6 anos. Exatamente. Acabou. Então, Ironias da Corrida foi o único podcast que furou a bolha do futebol, né? Eu até brinquei falando com o João, furou a bola do futebol, tá Furou ligado? a bola do futebol. 9º lugar, tá, galera? Top 10, mas a gente tá em 9º lugar no Apple Podcast. 9º lugar no Apple Podcast, o que, porra, é muito foda, né? A gente ainda teve o podcast KM41 também ali na lista do Apple Podcast, na 15ª posição, e tivemos também o Corrida no News, né, de meu amigo Sérgio Rocha, ali na 16ª, 17ª posição do top 20 do Spotify. Então, porra, é isso que o João falou, né, cara? Vamos completar aí 6 anos produzindo conteúdo aqui, produzindo episódio de podcast. Mais de 300 episódios. Porra, hora, hein? Quem diria? Não, e é uma coisa legal, né, cara? Porque, assim, não que a gente não espere por isso, mas a gente se surpreende, né, cara? É uma coisa que a gente fica muito feliz. A gente sabe a qualidade do podcast que a gente faz, né? A gente sabe, filho, a gente sabe dos assuntos interessantes, dos convidados legais, da troca de ideia que a gente tem, da leveza na conversa. A gente sabe que aqui é um espaço que a gente troca ideia e não é só corrida, a gente tem posicionamento e a gente se coloca no front mesmo. Mas a gente ficou assim surpreso. Não é uma surpresa de nossa, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, porque é uma coisa que a gente gostaria mesmo que acontecesse. Mas ó, vou te falar, essa notícia apareceu na segunda-feira e ó, belo começo de semana. Real oficial, hein, cara? Porra, e é isso que o Júlio falou, né? A gente foi pego de surpresa. Mandar um beijo para a Lívia Cafeína. Se não fosse sempre ela, a gente não saberia dessa informação, né? E é muito legal como essas notícias giram, porque viram essa notícia, mandaram no grupo, né, o print, e aí ela pediu a fonte, mandaram um link, e ela encaminhou para a gente o link. E é isso, né? A gente sabe que a gente é foda,
né? Mas tem tipo de coisas que pega a gente de surpresa, pega a gente desprevenido, tá ligado? E não é nem pra querer confete, né, cara? É que assim, a Não, gente não, fica feliz quando a não. gente tem um feedback de quem escuta a gente, quando a gente vê alguns números ali que a gente costuma ver sempre o número do Spotify, né? Principalmente aquela retrospectiva anual, que traz coisas muito legais. Pô, a gente é ouvida em tantos países, a gente tem aí Não, ô, tantos João, seguidores no eu fiz Spotify. aqui story, né? Acho que foi no mês passado, em que no Spotify a gente estava com ouvintes em mais de 110 países, tá ligado? Isso é bizarro. Exatamente, bicho. A gente tá quase uma Olimpíada, né não? Eita nós, A, porra. a, a gente tá quase o número de países participantes da próxima Copa do Mundo de futebol, É. né? Mas isso é muito louco mesmo, cara, porque a gente faz isso aqui de uma forma tranquila, né? A gente faz para se divertir, a gente tem um respeito pelo trampo, né? Mas a gente tenta ser leve, mano. A gente grava porque a gente gosta, porque a gente é feliz. Então, assim, eu acho muito legal quando as pessoas vêm conversar com a gente falando que estão ouvindo, falando que tá legal, falando que tem problema, falando para parar de teclar no meio do negócio, falando para arrumar o microfone, tá ligado? Falando que o áudio tá Então, ruim. falando que o áudio tá ruim, né, filho? E são coisas que simplesmente é muito legal saber que a gente está sendo ouvido, né? Porque a gente não tem muita repercussão, assim. A gente tem alguns números, tá, mas a gente não sabe quem são. Então é legal quando aquele númerozinho ali da métrica, né, aparece e dá a cara, né? Além dos nossos Não, queridos João. apoiadores. Exatamente. A gente vai Além dos falar nossos exatamente queridos apoiadores que sabemos nome, endereço, telefone, entendeu? E arroba, certo? e Estamos quem tá sempre com nós presentes. desde que isso tudo aqui era mata, hein? Ainda tem isso também. Exatamente. Exatamente. Tem gente que tá ali apoiando a gente desde o primeiro dia de Apoia-se, né? Tem gente que a gente sabe que escuta a gente desde o episódio zero, que foi um episódio terrivelmente gravado, embora esteja com conteúdo muito bom, né? E nesse meio de campo aí a gente já perdeu, acho que. Olha, cara, são 302 episódios agora, e se a gente for colocar quantos episódios a gente perdeu, tá bom, porque acho que a gente perder episódio gravado da hora, acho que foram dois que eu me lembro aqui. A gente já perdeu um ou outro ali que tava meia boca, que a gravação deu ruim, Não tal. lembro de nenhum. Qual foram esses dois aí? Eu A não gente lembro, não. perdeu o episódio foda que a gente já fez do Keep Shows da New Balance, que eu apertei o botão errado aqui. Ah, ok, é Eu gostei verdade. daquele episódio. Culpa de E eu lembro, João. e eu lembro quando a gente ainda tava na época do Discord, a gente fez um episódio muito legalzinho de meio de semana também, assim, né? Bom, sempre meio de semana, né? Mas que a gente queria postar um a Eu mais acho que a sobre gente perdeu. tênis. Eu acho que a gente perdeu um com o Rosan, que a gente teve que regravar, não? Ah, perdeu, mas esse aí eu acho que foi até bom ter perdido, viu? Tem um que foi até melhor ter perdido, que ele tava assim, à Eita, que vontade é demais. verdade. A É, gente tava à pô. vontade demais naquele episódio ali, Ele que quis falar sobre o tema de cerveja e corrida, né? ele Até perdeu no a linha. banheiro foi enquanto gravava. Foi um negócio assim terrivelmente. Porra, mas é isso, né, que João falou. A gente, no episódio 300 comentou um pouco, né, sobre os convidados, assim, absurdos que a gente teve Convidados aqui. absurdos. Uma das coisas que o podcast ele proporcionou, né, para mim e para João, Deixa eu fazer só um comentário, não quero cortar seu raciocínio, mas só para não perder vai, uma vai. coisa que eu pensei aqui. A gente conversou com gente muito grande, muito foda. Inclusive os amadores, né? Inclusive essas pessoas desconhecidas com histórias muito fodas também. Mas, assim, de gente importante que a gente viu, tipo, treinador olímpico, atleta olímpico, medalhista, recordista, etc. É muito legal que a gente pega essa lista aí dos top 10, top 20, né? Como a gente comentou numa outra tentativa de gravação aqui, são podcasts que vêm já de grandes emissoras, pô. Né? Tem podcast da GETV, tem podcast ali com uma grana muito forte por trás, no estilo MesaCast, que nem o Charla. Charla é muito legal, mas é ideia de futebol também. E também já tem todo ali o network, né, futebolístico da coisa. E a gente conseguir trazer gente grande para conversar com dois humildes rapazes, né? Ou dois rapazes e uma mulher em alguns outros episódios, né? É uma coisa que eu acho muito legal, cara. Porque assim, acho que é uma coisa inesperada. É uma coisa que a gente busca, é uma coisa da hora pra caramba, mas é uma coisa que eu acho que a gente não tinha muita noção de onde a gente podia chegar também nesses contatos da cara de pau de vamos, né? Vamos, Não, vamos. total, total, cara.
E é doido, né? Porque, pô, a gente teve uma época, João, que a gente tinha o Pedro como correspondente de Portugal. Você lembra? Era um cara que produzia Pode conteúdo em crer, Portugal e a gente tinha um cara como correspondente. Ele gravava com a gente, trazia as pode notícias da crer, Europa, pode do crer. atletismo de lá, em especial, na verdade, não do atletismo da Europa, mas dos eventos internacionais que estavam acontecendo na Europa, que ele tinha acesso à informação e a gente gravava com ele. Um negócio muito foda. Muito doido, cara. A gente começou com a Senar, que a gente ficou um tempão, né, aqui com a Senar também, Sim, que era uma sim. parceria foda. A gente teve Verônica Hipólito, uma puta de uma atleta paralímpica. Tá Estagiária, maluco? recordista Gestora de mundial clube, paralímpica, gestora de um maior clube de para-atletas. medalhista paralímpica, Simples assim, né? Que ainda se tá bem. auto-intitulava estagiária, que era mais divertida ainda, né? Exato, É, exato. então, cara, assim, são coisas muito legais que ao longo desses 300 episódios a gente viveu, né? E que eu acredito que a gente só vai ganhando aí, né? Uma experiência para deixar a coisa na. Construir uma identidade aí ao longo desses 300 episódios, que eu acho que a gente achou o caminho, né? Acho que a gente achou. A gente tem muita coisa que a gente pode melhorar, obviamente, mas assim, acho que a nossa identidade tá marcada aí, acho que quem escuta a gente gosta. Porra, com certeza, tá maluco? Pô, então é isso. Se vocês, né, não apoiam a ironia e têm interesse de conhecer, saber como é que é esse negócio aí de apoia-se, é a partir de 5 conto, né? Você não paga nem um cafezinho na rua hoje em dia. Encontra no momento Exatamente. em todos os agregadores de podcast e também na descrição do episódio no YouTube. Além disso, né, Dona Dobro, no vídeo que eu fiz eu até falei, né, que a Dobro estava com a gente desde 2021, né, mas na verdade está com a gente desde 2022, né, que em Exatamente. 2022 E a a Dobro Dobro, deu assim um voto de confiança muito massa, né? Quando a gente entrou em é, contato com eles. Que eles estavam só começando também. eu ia falar, tipo, a gente já tinha quase 2 anos de podcast, então, e eles estavam começando, né, Foi um e voto de confiança de mão dupla. não, e o foda, não, mas o foda, João, é que eles poderiam, depois do que eles viraram, Exato. falado, gente, valeu Exatamente. enquanto durou a Exatamente. parceria, mas a nossa relação Mas com a sempre Dobro aí, cara. foi É uma excelente, cara. relação tal qual foi a nossa relação de início, então isso eu acho É muito foda. excelente. E Eu aí, acho que aí é a uma Dobro, assim, eu acho que vale a pena conversar, falar também que eles têm uma equipe só para ter essa aproximação, esses cuidados aí com os influenciadores, só com alguns que são sozinhos, alguns que são grupos, que são canais, enfim, né? Eles já têm todo esse cuidado de ter uma conversa direta com a gente e saber quem é a gente. E quando troca o responsável, eles vêm conversar com a gente para saber, tudo bem, e aí, quem são vocês, como é que é exatamente, essa relação, como é que vocês estão? Inclusive, um grande pô, surreal, abraço para a Isabela. surreal. Agora, Bel, Isabela, que tá aí cuidando da gente. Pô, então é isso, né, cara? E, Joãozinho, esse episódio é um episódio mais pra gente celebrar mesmo, né? Eu acho que é importante a gente ter um episódio do podcast, deixar registrado, né? Exatamente. Vamos ver o que é que aparece aí pra gente quando aparecer a retrospectiva do Spotify lá no final do ano. Eu acho que é válido também a gente falar do acontecimento da semana no mundo da corrida. Só antes de começar com esse acontecimento, esse inclusive é uma oportunidade para você mandar para os seus amigos, mandar o nosso podcast para quem está começando a correr. A gente tem um monte de episódio de começo de corrida, a gente tem um monte de episódio de primeira maratona, a gente tem episódios com pessoas muito legais. Então, assim, agora é hora de você recomendar para aquela pessoa que você gostaria que conhecesse um bom podcast para acompanhar eles nos treinos. Tem que fazer o jabazinho, né? Aquela Pô, propagandinha. por favor, por Se favor. você E quem quiser não, quem não parceria, nos meter grana na gente, tamo aí também. quem não nos avaliou ainda no Spotify, dá lá 5 estrelas. E no Apple Podcast, que também dá pra avaliar, tá? Tá lá, dá pra dar essas Exatamente, estrelinhas. exatamente. Pãs. Total. Não, é isso. O acontecimento da semana foi o anúncio das datas de inscrição da Maratona do Rio. Esse ano a Maratona do Rio inicia mais cedo, né, os informes, as datas em relação às inscrições e soltaram um material muito completo de como se inscrever na Maratona do Rio em 2027.
A primeira coisa que eu quero falar é, inclusive, um stories que eu gravei hoje cedo e não postei, tipo, stories de manhã cedo eu vou postar de tarde, que é ter muita informação, porque cada distância, ela tem um período. Então, era impossível não ter, né, muitas informações. Mas você que está nos assistindo só precisa saber de uma coisa, da prova que você vai fazer. Ah, irônico, vou fazer o 21, mas quero saber do 10 e do 5, porque eu quero fazer o meu desafio. Você só precisa saber do 21. Porque quando você efetuar a inscrição do 21, você vai poder efetuar a inscrição do 5 e do 10. Por exemplo, no caso de você ser sorteado, quando você for se inscrever, né, sendo sorteado do 21, você já vai poder fazer do 5 e do 10. Ah, mas eu quero fazer a inscrição do 5 ou do 10. Não tem sorteio. Ah, desafio, não tem sorteio. Irônico, eu quero correr todas as distâncias, 5, 10, 21 e 42. Você pode se inscrever no desafio, sem sorteio, e no 5 e no 10. Né? Então, digamos que não é aí esse bicho de 7 cabeças, entendeu? Ainda, né, reforçando que a equipe de comunicação da Maratona do Rio, ela trabalha alucinadamente para trazer os posts mais intuitivos e claros possíveis, em imagens autoexplicativas com todas as informações presentes, para que você, atleta amador, como 99% dos outros atletas amadores, que não lerão o regulamento da prova. Tudo bem? Já li o regulamento da prova? Vez ou outra. O Tá? carrossel então, da Maratona do Rio, tá ligado? Exatamente, tá ali, imagenzinha bonita, colorida, com a dona, com a Marazinha ali também fazendo o seu charme, com a mascote, pá. Então, assim, dá para saber, como o Gelson disse, vai no post que te interessa, né? Tem vários posts, vai no post que interessa. E se tiver alguma dúvida no final de tudo isso, ainda tem agora o WhatsApp da Maratona do Rio, que dá para tirar dúvida. Entre no canal da Maratona do Rio. Uma dúvida que apareceu que a Maratona não divulgou ainda, e aqui é fonte Vozes da Minha Cabeça, com base na experiência de 3, 4, 5 anos atrás, que é pré-venda patrocinador. O que é pré-venda patrocinador? A gente não sabe. Todos os anos anteriores, a pré-venda patrocinador foi a pré-venda Itaú. Então, quem tinha um cartão XYZ do Itaú poderia fazer a inscrição da Maratona do Rio como pré-venda. Isso ainda vai ser anunciado. Pode ser que troquem de banco, pré-venda patrocinador pode ser outra coisa? Podem ser. Mas se eu fosse um cliente Itaú, eu ficaria atento a essa informação, que a probabilidade de tal qual nos últimos 4, 5 anos foi Itaú, eu ficaria atento, né? Então, na verdade, se você é cliente Itaú e está pensando em fazer sua prescrição aí no período, digamos que privilegiado, se liga. Se você tem um cartão Itaú e vai emprestar para alguém, conheça bem esse alguém de emprestar o cartão. Pô, total. Eu, particularmente, já emprestaria com o Pix. Tá aí uma dica importante para a vida. Os atletas ACDs, Joãozinho, tem 50% de desconto no valor, beleza? Das inscrições. Né? Quem foi estrangeiro no ano passado teve um problema, porque estrangeiro só poderia comprar com agência, e aí o valor era muito maior. Dessa vez, os estrangeiros vão poder comprar direto, né? O valor em dólar vai ser um valor mais caro do que a gente paga aqui no Brasil. Né? Nas outras provas também é assim, tá, gente? Então, vai ser assim desse jeito, né? Então vai facilitar para quem é estrangeiro, o cara não precisa procurar uma agência, vai poder comprar diretamente, né, na etiqueteira da Maratona do Rio, que é a Gold Dream, né? E as assessorias esportivas, elas fazem os seus cadastros na Maratona do Rio, né? E aí na Maratona do Rio entre em contato com o treinador, tem uma lista e tal. Então, se a sua assessoria está pensando em inscrever os alunos, ela já deveria ter entrado em contato com a Organização da Maratona do Rio. Se ela não fez isso ainda,
converse com o seu treinador e peça para ele entrar em contato imediatamente. Deixa eu fazer uma pergunta besta que eu acho que você nem deve saber. Tem um mínimo de atletas para uma assessoria poder entrar em contato com a Maratona do Rio? Você respondeu a pergunta, eu não tenho a mínima ideia. Enfim, peça para o seu treinador perguntar. Acredito que, né, eles devem ter ali um mínimo, sim. Irônico, valores. Para assessoria esportiva, né, as inscrições do 42 é R$ 359, tá, Joãozinho? Então, pega aí, né, essa info. É um investimento. Se você vai fazer com a pré-venda do patrocinador, que eu suponho que seja Itaú, pelos anos anteriores, já dá uma reduzida bacana, vai para R$ 287,20. Não esqueça dos 20 centavos. Pô, bela, pô, pra caramba. Se você é estrangeiro, aí é 200 não, desculpa, gente. 140 doletas, hein? 140 dólares. Bom também. Foi estrangeiro, né? E como eu falei, né, os ACDs, né, são 50% de desconto, então no caso da maratona de R$ 359, eles vão poder pagar R$ 179,50. Beleza? Maravilha, muito bom. Muitas informações, hein? Pô, eu achei que você vinha com menos informações, tá completinho, hein, cara. Pô, então só fechar as inscrições, o valor das inscrições, que eu acho que é válido. Desafio é R$ 632, pré-venda, patrocinador, né? E assessorias e público geral, R$ 790, se você quiser fazer. E se você for estrangeiro e estiver pelo Brasil, é 300 doletas. Belezinha? Belezinha. É bastante. Cara, é caro. Né? Não é assim. Não é que vou colocar caro. É caro. Mas, cara, é o preço de uma prova grande. É o preço de uma prova. Total. Isso. Né? Eu acho interessante, de vez em quando eu vejo uns posts do Daniel Cruz da Ticket. E ele fala que o Brasil ainda não entendeu que não nessas palavras, tá? Mas eu vi algum nesse sentido, que a gente ainda não entendeu que prova de corrida é para ganhar dinheiro. Né? Aí isso ainda assusta atleta, exato. Né? Mas... só que 21, João, só rapidinho do 21 para a gente fechar o episódio, fala. Você concluir, é que o valor é R$ 349 para assessoria e para o sorteio, e se você for pré-venda patrocinador, é R$ 279. Obviamente, atletas ACDs, 50% vocês dividem por 2. Pô, muitas informações, né, João? Muitas informações. E aí, você vai, né? Você vai fazer, decidiu já? Sei que tá longe pra caramba ainda. Não vou, cara, não. Eu já decidi. Você vai maratoninha ou desafio? Não, se eu for é maratona, desafio eu não vou, não. Tá. Maratona. Bom. Eu quero ir. Dessa vez eu vou dar um jeito de ir, cara. Nem tem que só num dia só e voltar a trabalhar e fazer empréstimo. Obrigado, porra. Dessa vez tem que ir. Joaquinha tem que correr os 5, aí eu vou ver qual que vai ser meu pique, se vai ser só os 5 e o resto festa, ou se vai ter mais alguma coisinha legal. Vamos ver. Show demais. E, galera, é isso. A gente tá feliz. Bela semana pro nosso podcast. Belo feito. E aí seguimos, cara. Dá um gás, né? Vamos para novos objetivos animada para aí. Chegar ao final de 2023. Exato. Inteiros de pé e pensando em 2027. Vamos desenrolar umas coisas legais aí. A gente tá a gente tá tentando manter o semanal o máximo que a gente consegue, bicho. Mas às vezes a agenda não deixa, a internet não deixa, mas a gente sempre tá aqui. Não, às vezes a vida não tá nem pro nosso planejamento também, tá? Exatamente, mas a gente tá sempre aqui. Tipo, a gente não passa de 2 semanas porque a gente sente falta também, tá ligado? Exatamente. A gente precisa jogar uma conversa fora aqui. Valeu, galera. Vocês são foda. Ironias, sou dobro. Quem quiser ser os apoiadores, link na descrição e na descrição dos agregadores de podcast e no YouTube. E também quem escuta a gente pelo Spotify, dá aquela avaliada. E agora pelo Apple Podcast mais ainda, hein? É isso aí. E só para acabar, só uma coisa para acabar assim. Compartilha a gente, divulga a gente, passa pro amiguinho. Total. Manda mensagem pra gente. Se quiser vir aí um patrocinador master, a gente também aceita sem problema algum. Em todas as plataformas ou no Instagram, pode falar que a gente responde. Exatamente, a gente é humilde. A gente é um podcast, embora a gente seja top 9,
A gente é um podcast humilde. É. Então é Valeu, isso. galera. Valeu, Joãozinho. Valeu, galera. É nóis. Nós.